Vamos pular sua festa de boas-vindas, sua irmã acabou de se mudar também. Essa foi a mensagem que piscou na tela do meu celular às 9h30 da manhã, acompanhada de um emoji sorridente como se minha mãe tivesse acabado de me desejar feliz aniversário. Eu olhei para aquela frase por longos segundos, tentando decidir se ria, chorava ou contratava um avião para escrever em gratidão no céu da cidade. Dei uma risada curta, seca, daquelas que doem mais do que qualquer palavrão. E respondi, tudo bem. 2 palavras. Minhas favoritas quando quero que alguém pense que estou calma, quando na verdade estou avaliando quantas formas existem de servir vingança com um toque de ironia e flores na mesa de jantar. Meus pais achavam que eu ainda morava naquele apartamentinho antigo, o que eu chamava de buraco simpático com infiltração. Eles nunca perguntaram onde eu estava vivendo agora, porque, segundo minha mãe, quem sai de casa para viver sozinha não merece mais ajuda. Ela adorava discursos morais que começavam com na minha época, geralmente seguidos de um suspiro teatral e alguma comparação entre mim e minha irmã mais nova, Bianca, a eterna estrela da família. Bianca tinha o dom de transformar até um simples pedido de açúcar em uma apresentação digna de Oscar. Tudo nela era um evento, o cabelo, o noivo, o novo apartamento que, aliás, eu mesma ajudei a pagar quando ainda acreditava que generosidade voltava em forma de gratidão. Soiler, não volta. Volta em forma de mensagem passivo-agressiva no WhatsApp. A mensagem de hoje, por exemplo. Mas vamos por partes, como diria um açougueiro emocional. Eu tinha me mudado há uma semana. Uma semana de caixas abertas, plantas novas, uma geladeira cheia de queijos caros e a sensação agridoce de finalmente estar em um lugar que eu merecia, mesmo que ninguém da minha família achasse isso. Meus pais sabiam que eu estava de mudança, mas fingiram uma amnésia coletiva, como se ignorar o assunto fizesse desaparecer o fato de que a filha ingrata agora tinha uma casa melhor que a deles. Eles não perguntaram o endereço, não mandaram mensagem, não ofereceram ajuda, nada. E eu, no auge da minha teimosia elegante, também não ofereci detalhes. Quando minha mãe perguntou de forma casual, você se mudou para onde mesmo? Eu só respondi, para um lugar onde a vista compensa as pessoas que perdi. Ela fingiu não entender. Eu também fingi que acreditava. Mas a verdade é que aquela mudança era simbólica. Não era só um novo CEP. Era a primeira vez na vida que eu me sentia dona de algo e não só de um imóvel. Dona da minha história, das minhas escolhas, dos meus erros, inclusive. O problema é que, para minha família, tudo que eu conquistava era uma afronta pessoal. Se eu ganhava um aumento, minha mãe dizia, mas dinheiro não é tudo. Se eu comprava um carro, meu pai completava, cuidado para não se achar. E quando eu decidi comprar a casa dos meus sonhos, eles apenas sumiram. Literalmente sumiram. Nenhum parabéns, nenhuma visita, nenhum que orgulho. Nada. E aí, hoje, veio a tal mensagem. Vamos pular sua festa de boas-vindas, sua irmã acabou de se mudar também. Como se minha vida fosse uma extensão da agenda da Bianca. Acontece que meu tudo bem não era paz. Era prelúdio de caos. Eu sabia que eles não faziam ideia de onde eu estava morando agora, e esse detalhe específico ia transformar minha vingança em um verdadeiro espetáculo e com transmissão nacional, diga-se de passagem. Quando eu disse tudo bem, estava na varanda de uma mansão que valia $2 milhões, um número que eu ainda repetia mentalmente para ter certeza de que não estava sonhando. Era o tipo de casa que aparece em programas de reforma americana, sabe? Aqueles em que o apresentador entra em um casebre e sai de lá com um palácio de revista. Pois é. Eu comprei a casa depois que ela foi destaque no episódio da HGTV. A mesma que minha mãe, há um tempo, chamou de loucura sem sentido. Quem precisa de tudo isso, ela disse, quando viu o anúncio do imóvel online. Gente que quer viver bem e calar a boca dos outros, eu pensei na época. O destino tem um senso de humor tão refinado quanto o meu. Alguns meses antes da mudança, uma equipe da emissora veio gravar um especial mostrando como antigos imóveis de luxo estavam sendo reformados por jovens empreendedores. Eu, modéstia à parte, estava entre os destaques. Quando me convidaram para participar, hesitei. Sempre odiei câmeras. Mas a ideia de ver minha mãe tropeçando nas próprias palavras ao me ver na TV? Ah, isso valia o desconforto. Gravamos durante 3 dias.
Mostramos a reforma, o jardim, o hall de entrada com pé direito duplo e uma escada tão imponente que eu quase esperava que um pianista surgisse do nada tocando Chopin. A produção adorou. Disseram que minha história inspirava mulher que venceu sozinha, com personalidade forte e humor afiado. Eu ri. Se eles soubessem que meu humor afiado era só um mecanismo de sobrevivência para lidar com a família, talvez mudassem o tom. Deixei para avisar a eles que o episódio iria ao ar apenas na véspera da exibição. E, por coincidência divina ou pura ironia cósmica, o programa foi transmitido no mesmo dia da mudança da minha irmã. A internet, claro, fez o resto. No dia seguinte à transmissão, meu celular virou uma roleta de notificações. Minha mãe me ligou 8 vezes. Meu pai, 3. Até a tia que só lembra da minha existência em velórios mandou mensagem. É verdade que essa casa é sua? Por que você não contou pra gente? Bianca está arrasada. Ah, Bianca. Ela devia estar roxa de inveja. A pobre tinha acabado de se mudar para um apartamento alugado de 120 metros quadrados e agora precisava lidar com a irmã esquecida aparecendo na televisão morando numa mansão de 2 milhões. Minha mãe tentou disfarçar o choque com gentilezas tardias. Filha, não sabíamos que era algo tão grande. Que orgulho, viu? Orgulho nada. Era desespero travestido de afeto. Eu respondi com a mesma elegância que uso para lidar com baratas, mantendo distância e com um sorriso que ninguém entende se é ironia ou ameaça. Pois é, mãe. Eu também não sabia que minha casa ia virar ponto turístico da família. Silêncio. Dá para ouvir o som de uma relação ruindo quando ele vem acompanhado de um "ah, tá seco". Talvez eu pareça fria, mas existe um histórico. Cresci sendo a filha difícil. A que falava demais, ria de piadas fora de hora e não engolia sermão sem engasgar. Bianca, por outro lado, era o sonho de qualquer mãe, obediente, boazinha e com aquele talento irritante de fazer tudo parecer fácil. Se eu tirava 9, ela tirava 10. Se eu ganhava um estágio, ela conseguia uma bolsa no exterior. Se eu respirava, ela virava oxigênio puro. E o mais curioso? Eu nunca quis competir. Só queria existir sem ser comparada. Mas para minha mãe, meu sucesso sempre soava como provocação. Lembro da primeira vez que comprei um celular caro. Ela disse: Bianca não precisa dessas coisas para ser feliz. E eu, com meus 22 anos e zero paciência, respondi: nem eu preciso de comparação para viver. Desde então, minha sinceridade passou a ser tratada como rebeldia. Então, quando li aquela mensagem, vamos pular sua festa de boas-vindas, não era surpresa. Era o clímax previsível de uma relação construída em cima de críticas disfarçadas de conselhos. Na verdade, nem havia festa. Eu só mencionei a ideia num grupo de amigos para brincar com o conceito de a nova fase. Mas minha mãe descobriu, provavelmente espionando o perfil de alguma conhecida, e resolveu declarar boicote antes mesmo do convite existir. Sinceramente, até gostei. Economizei em salgadinhos e ganhei material para rir sozinha com uma taça de vinho. Enquanto eles organizavam caixas e parabéns para Bianca, eu estava sentada no sofá branco da sala, assistindo a mim mesma na televisão e pensando: que delícia de ironia. No programa, a apresentadora dizia coisas como: essa jovem empreendedora decidiu transformar um imóvel histórico em um lar moderno. E eu, entre goles de vinho, completava mentalmente, enquanto a mãe dela transformava afeto em crítica e a irmã em medidor de fracasso. O público não sabia, mas aquele episódio era minha carta de libertação transmitida em alta definição. 3 dias depois, o silêncio da minha mãe se transformou em histeria. Ela ligava em horários aleatórios, sempre com a mesma introdução: por que você não contou pra gente? E eu respondia com variações do mesmo tema: ah, é que vocês estavam ocupados demais comemorando a mudança da Bianca. O sarcasmo é uma arte, e eu sou praticamente uma Michelangelo da ironia. Teve uma hora que ela perdeu a compostura: você acha bonito esconder as coisas da sua própria família? Bonito não, mãe. Mas eficaz. Pausa dramática. Depois disso, ela desligou. Meu pai tentou uma abordagem mais contida: filha, sua mãe ficou magoada. Você podia ter avisado, né? Podia, pai. Mas a senhora também podia ter ido na minha festa de boas-vindas. Ah, não.
Verdade. Vocês pularam. Eu juro que disse isso com a voz mais calma do mundo. O tom de quem oferece chá e dinamite ao mesmo tempo. Ele suspirou. E naquele suspiro, ouvi o som de um império emocional desabando. Uma semana depois, apareceram na portaria. Sem avisar. O segurança me ligou, confuso. Dona Marina, tem um casal aqui dizendo que são seus pais. Devo deixar entrar? Sorri, olhando para a câmera da entrada. Lá estavam eles, minha mãe de vestido floral e expressão indignada, meu pai segurando uma sacola de supermercado como se fosse presente. Respirei fundo e respondi, diga que estou em gravação. Gravação? Sim, o pessoal da HGTV quer fazer uma continuação. Mentira descarada. Mas o prazer de vê-los olhando ao redor, tentando entender como aquela casa era realmente minha, valia cada segundo da encenação. Ficaram uns 15 minutos lá, cochichando entre si, olhando para os portões como quem encara a materialização da própria arrogância. Depois foram embora. E eu, do lado de dentro, bebi outra taça de vinho e pensei, engraçado como as pessoas só batem na porta quando o endereço muda de nível. Tem gente que chora quando é rejeitada pela família. Eu já chorei também, confesso. Mas aprendi que às vezes o riso é a forma mais bonita de vingança. Não aquele riso de escárnio, mas o riso de quem sobreviveu ao desprezo e ainda teve energia para decorar a sala com cortinas importadas. Meu deboche é meu colete à prova de traumas. Minha ironia, meu GPS emocional para não voltar pro mesmo buraco. E, sinceramente, se existe justiça poética, ela tem o formato de uma conta bancária saudável e um episódio televisivo reprisado no horário nobre. Enquanto o mundo descobria minha história e o programa ganhava audiência, eu só pensava no que viria a seguir. Eu sabia que minha mãe não deixaria barato. Que em breve viria um jantar, um convite disfarçado de reconciliação, talvez até um "vimos seu sucesso, estamos felizes por você." Mas nada no tom dela seria sincero. E, como boa especialista em ironia, eu já estava preparando a segunda temporada da minha vingança. Afinal, o que é uma protagonista sem um clímax digno de novela? Olhei novamente para a mensagem que começou tudo, vamos pular sua festa de boas-vindas, e ri sozinha. Se eu tivesse $1 para cada vez que minha mãe tentou me diminuir, já teria comprado a vizinhança inteira. Mas agora, ela teria que me ver brilhar. E eu, claro, faria questão de sorrir para as câmeras. 2 semanas depois da exibição do episódio, o silêncio da minha mãe finalmente quebrou, não com desculpas, claro, mas com um convite que parecia uma armadilha embrulhada em papel de boas maneiras. Filha, vamos fazer um jantar aqui em casa para comemorar o sucesso da família. Sua irmã está com um novo apartamento, e você, bom, você também teve seu momento na TV, venham as duas, vai ser lindo. Eu li aquela mensagem 3 vezes, saboreando cada camada de falsidade como quem analisa um vinho barato fingindo ser sofisticado. Eles me ignoraram, me menosprezaram, me compararam por anos, e agora queriam comemorar o sucesso da família. A família deles, talvez. Porque a minha, sinceramente, era composta apenas de mim, do meu sarcasmo e da minha adega. Respondi com meu tom favorito, o que confunde e irrita ao mesmo tempo. Claro, mãe. Vou sim. Tenho curiosidade de ver o que é uma comemoração de sucesso feita por quem nunca me deu parabéns. Ela mandou um emoji de coração, o universal eu não entendi, mas vou fingir que sim. Eu poderia simplesmente recusar. Poderia ignorar o convite e continuar minha vida no conforto da minha mansão, assistindo reprises do meu próprio episódio enquanto fazia máscara facial e refletia sobre a vingança como forma de arte. Mas não. Eu queria ver a cara deles. Queria olhar nos olhos da minha mãe e ver o desconforto estampado quando percebesse que o papel de a filha derrotada tinha expirado. Então, decidi ir. Mas, se eu fosse, seria do meu jeito, com estilo, com veneno e com uma boa dose de humor para temperar o drama. Liguei para minha amiga Letícia, a única testemunha ocular das minhas humilhações familiares e cúmplice nas minhas ironias existenciais. Letícia, preciso de um favor. Lá vem você com esse tom de vilã em treinamento. O que é agora? Jantar na casa dos meus pais. Tema: hipocrisia em família. Precisa de figurino ou já vai com a fantasia habitual de sarcasmo ambulante? Ambos. Ela riu.
Letícia é o tipo de amiga que entende quando você diz que vai a um jantar para saborear o constrangimento alheio. Fomos ao shopping e escolhi um vestido discreto na cor, claro, mas indecente no preço. O tipo de roupa que grita elegância silenciosa, sabe? Quando cheguei ao caixa, Letícia comentou: "Você vai jantar ou dar uma lição de moral de alta costura?" Ambas as coisas. Com sobremesa de arrependimento servido frio. O jantar era numa sexta-feira. 7:30 da noite. O tipo de evento que começa com abraços falsos e termina com gente limpando lágrimas que não são de emoção. Cheguei pontualmente, porque chegar atrasada seria clichê, e eu não sou mulher de clichês. Minha mãe abriu a porta com um sorriso travado, daqueles que pedem socorro. "Filha. Que bom que veio." "Claro, mãe. Eu nunca perco boas apresentações teatrais." Ela fingiu não ouvir. Meu pai apareceu logo atrás, tentando disfarçar o desconforto com uma risada forçada. "Você está linda, filha." "Obrigada." A televisão faz milagres, né? Bianca, a estrela da noite, surgiu com um vestido cor de pêssego e um sorriso de propaganda de creme dental. "Maninha. Que bom que veio. A gente achou que você ia estar ocupada com a sua agenda de celebridade." "Não, imagina. Eu sempre tenho tempo para eventos de humor involuntário." A mesa estava posta com o que minha mãe chamava de decoração chique, toalha rendada, talheres dourados e taças que já sobreviveram a mais brigas familiares do que qualquer terapeuta recomendaria. Sentei-me, observando o teatro se desenrolar. Bianca falava sem parar sobre o novo apartamento, o noivo, o cachorro, o cheiro do corredor, o porteiro simpático. Minha mãe, claro, fazia coro: "É um lugar maravilhoso. Ela se mudou para uma área tão boa. Um sonho." Eu só sorria e dava goles no vinho, esperando o momento certo para espetar o balão de hipocrisia flutuando na sala. Meu pai, tentando manter a paz, puxou assunto comigo: "E você, filha, o pessoal do programa deve ter ficado impressionado, né? A casa é enorme." "É, pai. Maior que o apartamento da Bianca." "Mas quem está contando, né?" Bianca travou um segundo. Um instante minúsculo, mas que para mim foi poesia pura. "Ah, sim," ela disse com a voz forçada. "Mas o importante não é o tamanho, e sim o amor no lar." "Claro. No meu, o amor é tão grande que ecoa no pé direito duplo." Letícia me mandaria uma mensagem mental dizendo: "Ponto para você." Minha mãe pigarreou, tentando retomar o controle. "Filha, não precisamos comparar. Cada uma tem o seu caminho." Concordo plenamente. Só é curioso como meu caminho começou com "essa menina nunca vai dar certo" e terminou com câmeras gravando a minha sala. Silêncio. O tipo de silêncio que dá vontade de brindar. Quando o jantar terminou, minha mãe apareceu com um bolo enfeitado demais para ser genuíno. Torta de frutas. Fiz para celebrar as conquistas das minhas filhas. Eu olhei para a sobremesa e pensei: se hipocrisia tivesse sabor, seria exatamente esse. "Bonita", eu disse. "Foi a Bianca que escolheu?" "Não, fiz questão de fazer eu mesma." "Ah, então agora você cozinha para celebrar filhas que você ignorou." Que evolução. Ela congelou por um segundo, depois fingiu rir. "Você sempre com esse humor, né, Marina?" "É o que me mantém fora do hospício, mãe." Bianca interveio: "Gente, por favor, vamos manter o clima leve. Estamos em família." "Exato, maninha. E eu não quero que ninguém aqui perca o apetite por culpa." O olhar da minha mãe poderia matar uma girafa, mas eu já era imune. Foi então que decidi soltar a bomba. "Aliás, mãe, vocês vão gostar de saber que o pessoal da HGTV quer filmar uma continuação." "Continuação?" "Sim. Uma edição especial sobre histórias inspiradoras de superação familiar. Vou mostrar como pessoas conseguem vencer apesar da falta de apoio emocional dos parentes." O garfo de Bianca caiu no prato. "Você está brincando." "Jamais. O humor está na realidade." Meu pai tossiu. "Mas, eles vão vir aqui?" "Claro que não, pai. Eu jamais colocaria vocês numa situação constrangedora em rede nacional."
Ao vivo, talvez. Silêncio número 2 da noite. Esse foi ainda mais saboroso. Quando o jantar acabou, minha mãe me acompanhou até a porta, ainda tentando salvar as aparências. Filha, você sabe que a gente só quer o seu bem. Eu sei, mãe. Só que o conceito de bem de vocês nunca incluiu o meu. Não fala assim. Como? Com sinceridade. É um hábito difícil de perder. Ela suspirou. Você mudou. Eu cresci, mãe. Vocês é que ficaram pequenos. E com isso, saí. Entrei no meu carro, olhei pelo retrovisor e vi os 3 parados na porta, emoldurados pela própria decepção. Ri sozinha. Um riso leve, daqueles que limpam a alma. Naquela noite, percebi que o amor dele sempre veio com nota de rodapé. Amor, desde que eu obedecesse. Amor, desde que eu ficasse em segundo plano. Amor, desde que eu nunca brilhasse demais para não ofuscar ninguém. Mas agora, o sol estava do meu lado da rua e eu não ia fechar a cortina só para agradar quem prefere sombra. A ironia é que, no fundo, eu ainda queria um parabéns genuíno. Queria que minha mãe me olhasse e dissesse, você conseguiu, e eu me orgulho. Mas aprendi que algumas pessoas não sabem comemorar o sucesso alheio sem sentir que estão perdendo algo. Então, transformei a dor em comédia. Porque rir é o jeito mais elegante de dizer eu não preciso mais de vocês para me validar. 2 dias depois, meu telefone tocou. Era a apresentadora do programa. Marina. Temos uma ideia maravilhosa. Queremos fazer um episódio especial, onde estão agora, mostrando como a sua vida mudou após o sucesso do programa. Adoro. Quando gravamos? Semana que vem. Vamos mostrar um pouco da sua rotina e, se quiser, podemos incluir familiares, amigos, pessoas próximas. Sorri devagar. Familiares? Pode ser? Mas vai ter que ser no estilo reality, sem roteiro, só verdades. Perfeito. Adivinhe quem eu ia convidar para participar? Passei a semana planejando cada detalhe. Convidei meus pais e Bianca para um almoço especial em casa. Vai ser algo tranquilo, só nós, e a equipe do programa vai passar rapidinho para filmar umas cenas de rotina. Eles aceitaram, claro. Curiosidade e vaidade são irresistíveis quando alguém menciona a televisão. Na sexta-feira, às 11 da manhã, minha mãe chegou de salto e sorriso. Bianca apareceu logo depois, de vestido rosa e pose de princesa suburbana. Quando viram as câmeras, ficaram radiantes. Filha, você devia ter avisado que ia ser algo assim. Ah, é tudo espontâneo, mãe. O público adora a naturalidade. A equipe começou a gravar. Mostrei a casa, o jardim, o escritório. Depois, a apresentadora fez a pergunta principal, com aquele sorriso profissional. Marina, como foi conquistar tudo isso praticamente sozinha? Meus pais se ajeitaram nas cadeiras, esperando ouvir alguma menção honrosa. E eu respondi, com a calma de quem vai servir café e dinamite juntos, foi libertador. Especialmente porque eu cresci ouvindo que eu não ia dar certo. Então, quando comprei essa casa, foi como provar que às vezes o silêncio dos outros é o empurrão que a gente precisa. A câmera ficou em mim, mas eu via pelo canto do olho a expressão dele se desmanchando. Bianca tentou rir. Mamãe só dizia isso para te motivar. Motivar? Interessante. Eu chamava de terrorismo emocional, mas tudo bem. A apresentadora, que claramente amava um drama, cutucou. Então, podemos dizer que essa conquista é uma resposta a tudo isso? Podemos dizer que é o som da minha vingança em Dolby Surround. Depois da gravação, ninguém falou nada por um tempo. Minha mãe ficou pálida. Meu pai fingia olhar o jardim. Bianca roía as unhas. Quando a equipe foi embora, ela explodiu. Você fez isso para nos humilhar. Não, maninha. Eu só contei a verdade. Se ela te humilha, talvez o problema não seja o espelho. Minha mãe, com a voz trêmula, você não precisava expor a gente assim. Eu passei anos sendo exposta ao julgamento de vocês. Só devolvi o favor com iluminação profissional. Eles foram embora sem se despedir. E eu, fiel ao meu estilo, abri uma garrafa de espumante e fiz um brinde,
ao karma, que trabalha melhor que qualquer roteirista. Eu sempre achei que o silêncio da minha família era confortável. Um tipo de paz artificial, como tapar um buraco com papel de presente. Mas o verdadeiro silêncio, aquele que vem depois da vergonha pública, é de outro nível. É o silêncio que grita. O episódio Onde Estão Agora foi ao ar em um domingo à noite. O programa começava às 9h30, mas desde as 8 meu telefone vibrava com mensagens de conhecidos, colegas de trabalho e até ex-vizinhos que, de repente, lembraram de mim. A introdução era um primor. Hoje, você vai conhecer a história de Marina, uma mulher que provou que o sucesso é a melhor resposta. Apareceu uma imagem minha regando o jardim da mansão, seguida por cenas do episódio anterior. A apresentadora narrava em tom inspirador, enquanto eu sorria serenamente, com o tipo de expressão que só quem venceu sabe fingir. Mas o caminho até aqui não foi fácil. Marina enfrentou críticas, falta de apoio e duvidaram dela. Hoje, ela abre sua casa e o coração para contar como superou tudo isso. A produção tinha feito questão de incluir a parte em que eu disse: cresci ouvindo que eu não ia dar certo. Mas, às vezes, o silêncio dos outros é o empurrão que a gente precisa. O corte seguinte mostrava minha mãe tentando sorrir, com os olhos marejados, não de emoção, mas de pura raiva. Bianca, ao lado, forçava um sorriso de quem está prestes a desmaiar de vergonha. Foi ali que percebi, minha vingança tinha saído do campo do emocional e invadido o território da arte. O grupo da família, aquele em que me silenciaram por anos, pegou fogo. Uma prima mandou: Marina, você foi corajosa. Falar isso na TV? Te admiro. Outro primo, o especialista em fofoca disfarçado de neutro, uau, tia Helena, você apareceu na televisão. Parabéns, viu? Minha mãe respondeu com um áudio que poderia ter ganho trilha sonora de tragédia grega, isso foi uma humilhação. Ela nos expôs. Ela distorceu tudo. Eu ouvi, rindo, comendo pipoca na minha sala de estar. Distorceu tudo é o grito de guerra de quem finalmente viu a própria verdade refletida em HD. No meio da confusão, Bianca mandou uma mensagem privada: você acabou com a nossa família. Respondi: não, maninha. Só editei o roteiro para mostrar quem realmente era o vilão. Ela ficou online, digitou, parou, digitou de novo, e depois sumiu. Deve ter ido chorar em algum tapete novo do apartamento a sonho de casal. Na segunda-feira de manhã, fui ao mercado. Sim, eu ainda faço compras, mesmo sendo a celebridade emergente, como dizia a apresentadora. No caixa, uma mulher me reconheceu. Menina, eu vi você na TV ontem. Que coragem! Sua mãe deve estar com ódio, né? Respondi com meu sorriso padrão de deboche: ódio é só outra forma de atenção, minha flor. Ela gargalhou, e eu percebi que aquele programa tinha feito mais do que vingar meu orgulho. Ele tinha me libertado. Pela primeira vez, eu podia existir fora da narrativa da filha problemática. Agora, eu era a mulher que transformou rejeição em vitrine. Mas, claro, o destino, ou o karma com senso de humor, não ia me deixar descansar. Às 10 da noite, o interfone tocou. Dona Marina, tem uma moça aqui dizendo que é sua irmã. Suspirei. A guerra tinha chegado até meu portão. Diga que estou no spa. Mas, ela está chorando. Então diga que é uma gravação pro próximo episódio. Silêncio. O segurança provavelmente pensou que eu fosse louca. E, talvez, um pouco fosse. Desci a portaria só porque curiosidade é meu maior defeito. Bianca estava lá, com o rímel borrado e a postura de quem veio fazer um discurso dramático. Você precisa apagar aquilo, Marina. Apagar o quê, Bianca? Minha história. Meu sucesso. Ou a parte em que vocês me diminuíram por uma vida inteira? Você está expondo nossa família. Ah, não. Expor seria mostrar as fotos das reuniões de domingo. Eu só contei a versão com menos escândalo e mais sinceridade. Ela respirou fundo, tentando não explodir. Mamãe não dormiu a noite inteira. Milagre. Achei que ela só dormisse tranquila quando me diminuía. Bianca me olhou com aquele misto de raiva e súplica. Você sabe que eu sempre estive do seu lado. Estive onde, Bianca?
Atrás da minha sombra ou do elogio que você achava que ia receber quando eu fracassasse? Ela chorou. De verdade. Mas eu não caí nessa. Já vi lágrimas demais usadas como desculpa para manipulação. Marina, por favor, a mamãe está sendo criticada no bairro. Estão dizendo que ela te maltratava. E ela está brava porque descobriram ou porque é verdade? Silêncio. De novo. Aquele mesmo, denso e constrangedor. Você sempre foi cruel. Não, Bianca. Eu só aprendi com os melhores. Ela foi embora sem olhar para trás. Eu fechei o portão e pensei, curioso como a verdade, quando dita em voz alta, tem o mesmo som de uma porta se fechando. 2 dias depois, o programa me ligou pedindo uma entrevista para uma revista. Queremos explorar mais a sua história, Marina. As pessoas amaram seu jeito sincero, seu humor ácido, e querem saber mais sobre sua família. Ah, o universo tem mesmo um timing perfeito. Aceitei, obviamente. A entrevista foi feita em um café luxuoso da cidade, não era um encontro beneficente, então está dentro das regras. A repórter era jovem, sorridente, e claramente fascinada por dramas familiares. Marina, você realmente não mantém contato com seus pais? Mantenho, sim. Eles me ligam toda vez que eu apareço em algum lugar. O que, basicamente, significa nunca para perguntar se estou bem. Ela riu, encantada. Você sempre fala com humor sobre situações difíceis. É que chorar borra a maquiagem. E eu gosto de encarar a tragédia com o delineador intacto. A matéria saiu com o título, Do Desprezo à Glória, a mulher que transformou o abandono em manchete. Meu pai deve ter quase engolido a televisão quando leu. 3 dias depois, recebo uma ligação inesperada. Filha, precisamos conversar. A voz do meu pai. Cansada, mas tentando soar firme. Sobre o quê? O contrato da Netflix ou o trauma coletivo? Não brinca, Marina. É sério. Engraçado, pai. Essa frase nunca precedeu nada bom. Marcamos num restaurante um neutro, terreno seguro para discussões civis. Cheguei primeiro. Pedi vinho. Eles chegaram 10 minutos depois, vestidos como se fossem depor. Filha, o que você fez foi cruel, começou minha mãe. Falar a verdade agora é crime? Você expôs nossa intimidade. Mãe, se a intimidade de vocês é tão frágil que desmorona com um comentário de 30 segundos, talvez o problema não seja a televisão. Meu pai tentou intervir, você sabe que a gente só queria o melhor para você. Vocês queriam o melhor para Bianca. Eu só estava ali para fazer contraste. Minha mãe respirou fundo. Você acha bonito colocar sua própria família em ridículo? Não, mãe. Bonito é finalmente ver vocês me levando a sério. Ela tremeu de raiva. Você é ingrata. E vocês são seletivos com afeto. Estamos quites. O garçom fingia não ouvir, mas eu juro que vi um sorriso escapando. No fim, eles disseram o que realmente os movia: Bianca perdeu o emprego por causa disso. O chefe dela viu o programa e achou que ela era problemática. Ah, e então finalmente colheu o que plantou. Você tem noção do estrago? Claro. E confesso que ficou melhor do que eu imaginei. Eles saíram indignados. Eu fiquei com a sobremesa e a sensação doce de justiça poética. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que minha mãe não perde uma guerra sem tentar mais uma rodada. 2 dias depois, recebi uma notificação. Bianca havia postado um vídeo no Instagram. Título: A verdade que não foi mostrada. Suspirei. Lá vinha ela, versão digital do drama familiar. O vídeo começava com ela chorando, falando sobre irmãs que se afastam por orgulho e pais que só querem amor e são pintados como monstros. No meio, ela ainda disse: minha irmã distorceu tudo para aparecer. Ah, Bianca! Sempre com talento para dramaturgia. O vídeo viralizou. Metade dos comentários me chamava de fria. A outra metade dizia: te admiro por não deixar tua família te manipular. Ou seja, empate técnico. Mas eu não planejava ficar quieta. Gravei um vídeo também. Sentei na varanda, luz natural,
taça de vinho e um sorriso que misturava deboche e calma zen. Oi, gente! Eu sou a Marina, a irmã cruel, segundo alguns. Resolvi gravar esse vídeo porque muita gente perguntou se eu me arrependo do que disse. E a resposta é, não. Porque, se contar a verdade machuca, é porque ela precisava ser contada. Pausa dramática. E se alguém quiser confirmar, o episódio está disponível no streaming. Assistam e tirem suas próprias conclusões. Só não esperem um final feliz ainda. Postei. 2 horas depois, o vídeo dela perdeu força. O meu disparou. O público adora quem domina o palco, e eu nasci para isso. Entre os aplausos digitais e as críticas familiares, algo curioso aconteceu, eu parei de me importar. De verdade. Descobri que o que mais me prendia àquela dor era a vontade de provar algo para eles. Mas quando percebi que nunca entenderiam, o peso sumiu. A raiva virou riso. A mágoa virou material para entrevistas. E minha vida, finalmente, virou minha. Meus pais continuaram tentando se justificar. Mandaram mensagens longas, cheias de "mas você entendeu errado, mas nós chamamos". E eu respondia com o mesmo texto padrão, tudo bem. 2 palavras. As mesmas que usei lá no começo. Mas agora, com outro sentido. Antes, era contenção. Agora, era encerramento. Tudo bem, significava, vocês podem continuar sendo quem são, que eu continuo sendo quem me tornei, sem precisar do aplauso de vocês. Algumas semanas depois, recebi um convite de um evento de empreendedorismo feminino. Queriam que eu palestrasse sobre superação e autoconfiança. Subi ao palco diante de 300 pessoas. Contei minha história, sem censura. As risadas, as humilhações, o programa, a vingança. E terminei com: nem todo abandono é perda. Às vezes, é só espaço abrindo pra gente crescer. O público levantou e aplaudiu. Na plateia, vi uma figura familiar, minha mãe. Sim, ela estava lá. Sentada, cabisbaixa, ouvindo tudo. Depois da palestra, ela veio até mim. Você falou bem. Obrigada. Aprendi a me expressar quando vocês pararam de ouvir. Eu só queria entender, por que você precisava fazer isso tudo publicamente? Porque vocês nunca ouviram em particular. Ela ficou sem resposta. E, pela primeira vez, eu senti pena não dela, mas da mulher que passou a vida tentando controlar o mundo e acabou derrotada pela própria filha em rede nacional. Mas não era o fim. Ainda não. Alguns dias depois, ela me ligou pedindo para ir até minha casa para conversar direito. Eu aceitei, curiosidade e senso de espetáculo, sempre. Ela chegou humilde, com flores na mão. São lindas, eu disse. Quase tanto quanto o arrependimento mal disfarçado. Eu só queria pedir desculpa. Por qual parte? Pela mensagem ignorando minha festa? Pelos anos de comparação? Ou por tentar me silenciar quando finalmente falei? Ela baixou a cabeça. Por tudo isso. Por um momento, pensei em acreditar. Mas o olhar dela não era de arrependimento, era de desespero. Estão comentando muito lá no bairro, ela confessou. A gente não consegue sair de casa sem que alguém pergunte da entrevista, do programa, então as desculpas são pelo constrangimento, não pela dor. Ela tentou negar, mas a expressão entregava. Você venceu, filha. Está feliz agora? Feliz, mãe? Não. Realizada. Felicidade é outra coisa. Mas eu cheguei num ponto onde não preciso mais pedir para ser respeitada. Ela chorou. E eu, finalmente, não chorei junto. Era o fim de uma era. Depois da visita da minha mãe, o universo me deu exatamente o que eu precisava, um lembrete de que o karma não tira férias. 3 dias depois, recebi um e-mail que parecia spam, daqueles que prometem oportunidades imperdíveis em letras garrafais. Mas, por sorte, o domínio era real. A equipe da HGTV dos Estados Unidos queria me entrevistar para uma série internacional sobre mulheres que transformaram rejeição em sucesso. Eu ri tão alto que o eco voltou com sotaque. Aceitei, claro.
E como tudo que envolve ironia e espetáculo, decidi não contar pra ninguém. Nem pras plantas da minha sala. Mas o destino, sempre fofoqueiro, tem seus canais próprios. 2 dias depois, Bianca me ligou. Oi, maninha. Ela usava aquele tom doce que geralmente antecede pedidos absurdos. Bianca, eu te conheço há 28 anos. Fala logo o que quer. Você tá famosa, hein? Todo mundo falando de você. Vi até uma matéria dizendo que você pode ir pros Estados Unidos. Ah, é? Que coincidência. Maldição nenhuma dura pra sempre. Ela riu, forçada. Então, pensei que a gente podia se reaproximar, sabe? Começar de novo. Parei. Recomeçar? Bianca, para recomeçar algo, é preciso que tenha existido um começo. No nosso caso, o que tivemos foi uma longa e produtiva competição unilateral. Você ainda tá magoada? Não. Tô ótima. A mágoa envelhece, e eu tô investindo na minha pele agora. Ela insistiu, podemos nos ver? Só nós duas. Aceitei. Não por acreditar na mudança dela, mas porque todo vilão merece uma última cena antes do desfecho. Marcamos em um café sofisticado, o tipo de lugar onde o silêncio é caro e o ar cheira a vaidade. Cheguei primeiro. Bianca apareceu 10 minutos depois, com o mesmo sorriso que usava para manipular professores na escola. Você está linda, Marina. Claro. A vingança é o melhor skincare. Ela riu, nervosa. Eu vim em paz. Queria te pedir desculpa. Por quê? Por ter me ignorado quando comprei minha casa, ou por tentar me pintar de vilã na internet? Por tudo. Pausa teatral. Eu percebi que a gente errou muito com você. Mamãe também entende isso agora. Interessante. O que provocou essa iluminação repentina? O Espírito Santo ou o Twitter? Ela suspirou. Marina, não faz assim. A gente só quer paz. Paz eu já tenho, Bianca. O que vocês querem é reputação. Ela mexia no café sem beber. Você vai mesmo dar entrevista para aquele canal americano? Talvez. Por quê? Porque, pensei que a gente podia aparecer juntas. Mostrar que a família se reconciliou. Eu quase engasguei de tanto rir. Você quer transformar a minha redenção no reality show da hipocrisia? Não é isso. É que, se as pessoas verem que estamos unidas, muda a percepção sobre a gente. Ah, então não é sobre mim. É sobre vocês. Ela ficou vermelha. Não é assim, é exatamente assim. Você quer o bônus do meu sucesso sem pagar o preço da minha dor. O garçom trouxe a conta. Paguei em silêncio e disse, antes de sair, Bianca, se um dia você quiser paz, comece sendo honesta. Mas se quiser fama, tenta trabalhar de verdade. E fui embora. Na semana seguinte, descobri via internet, porque o universo sempre me avisa pelas redes sociais, que Bianca tinha dado uma entrevista a um canal local. Título: Família unida por amor, irmãs superam mal-entendidos. Lá estava ela, sorrindo como se fosse a embaixadora da harmonia familiar, dizendo que sempre acreditou na irmã e que tudo não passou de um equívoco da mídia. No final, ainda completou, queremos mostrar que o amor sempre vence. Quase derrubei o vinho de tanto rir. O amor vence? Talvez no script dela. Peguei o celular e mandei uma mensagem curta, Bianca, adorei o teatro. Mas lembre-se, se quiser usar meu nome para audiência, manda os royalties. Ela visualizou. Não respondeu. 2 semanas depois, recebi a confirmação da HGTV americana. A gravação seria em Los Angeles. Eles queriam mostrar minha rotina, a casa, o projeto de design que eu havia iniciado, e, claro, um pouco da história inspiradora de superação familiar. Sorri com ironia. Superação familiar. O mundo adora chamar trauma de inspiração. Aceitei. E, para apimentar o roteiro, decidi que levaria uma convidada. Não Bianca. Nem minha mãe. Mas Letícia, minha parceira de sarcasmo, que acompanhou toda a saga desde o início.
Vai ser icônico, ela disse, enquanto arrumávamos as malas. Você vai brilhar internacionalmente, de quebra, deixar sua irmã espumando. Brilhar e causar, minhas duas metas de vida. Na véspera da viagem, recebi um e-mail anônimo. Assunto: cuidado com o que dizem sobre você. O corpo do e-mail tinha prints. Bianca, em um grupo com conhecidos, falando que a história da Marina é toda encenada, que ela nunca foi rejeitada, e que inventou tudo para se promover. E, claro, alguém vazou. Ah, Bianca! Sempre com o talento de se afogar no próprio veneno. Peguei o celular e gravei um vídeo curto, direto. Quando você incomoda, as pessoas tentam reescrever sua história. Mas a verdade é simples: quem me viu cair achou que seria espetáculo. Mal sabiam que era um ensaio. Postei. 10 minutos depois, o vídeo já tinha 100.000 visualizações. O embarque foi digno de filme. Letícia, com óculos escuros, parecia minha assessora. Eu, de casaco longo e calma teatral. Na fila do check-in, recebi uma mensagem da minha mãe: Bianca está muito mal. Você podia conversar com ela antes de ir? Respondi: estou indo viajar, mãe. E levar culpa na bagagem excede o limite de peso. Letícia gargalhou tão alto que até o atendente da companhia aérea riu. O voo foi tranquilo. Dormi o caminho todo, sonhando com o silêncio que a distância proporciona. Chegamos em Los Angeles num fim de tarde dourado. O hotel era lindo, a equipe calorosa e a sensação de liberdade, indescritível. Durante a gravação, contei minha história com o mesmo tom debochado que o público adorava. Disse que minha trajetória era prova de que nem todo silêncio é paz, às vezes é só medo disfarçado. A apresentadora americana ficou fascinada. You're amazing, Marina. So honest. Honest is a perdent therapy. Ela riu e anotou. O episódio seria transmitido mundialmente. Mas o melhor ainda estava por vir. 3 semanas depois, voltei pro Brasil. O episódio estreou numa sexta-feira à noite. O programa mostrava cenas minhas em Los Angeles, falando sobre empoderamento, ironia, e como algumas pessoas só te valorizam quando te veem na TV. Nos primeiros minutos, a audiência explodiu. E então, veio o clímax. A apresentadora perguntou se eu tinha algo a dizer para minha família. Olhei direto para a câmera e respondi, sem piscar: tenho, sim. Obrigada por me ensinarem o que é indiferença. Foi o melhor combustível para chegar até aqui. Silêncio. Corte. Aplausos da plateia. O Twitter brasileiro entrou em combustão. Meu nome ficou nos trending topics. E, claro, minha mãe e Bianca viraram piada nacional. No sábado de manhã, acordei com 52 chamadas perdidas da minha mãe. Liguei de volta só por curiosidade. Marina, você precisa apagar aquele episódio. As pessoas estão nos atacando. Mãe, eu não tenho controle sobre o canal. Mas você podia ter sido mais discreta. Discrição é um luxo que eu perdi quando vocês decidiram me ignorar. Ela fungava do outro lado da linha. Você destruiu nossa imagem. Não, mãe. Eu só mostrei a minha versão. A de vocês continua disponível no Museu da Negação. Desliguei. Bianca, claro, não ficou atrás. Postou um textão no Instagram dizendo que o amor em família supera qualquer ferida. Os comentários foram impiedosos. Traduzindo, a irmã dela venceu e agora quer os seguidores. Fala em amor, mas não deu nem parabéns para a irmã. Aprendeu com a mãe? E o que Bianca fez? Desativou os comentários. 2 dias depois, recebi um novo e-mail. Era da produção do mesmo programa americano. Marina, seu episódio foi um sucesso global. Queremos você de volta e, se quiser, pode trazer alguém da sua família para falar sobre reconciliação. Sorri. Ah, os roteiristas do destino estão se superando. Pensei, e decidi aceitar. Mas, dessa vez, o show seria meu. Enviei uma mensagem para Bianca: quer participar de um programa internacional comigo? Tema: reconciliação. Ela respondeu em segundos: sério? Claro. Quero muito.
Perfeito. A produção marcou a gravação no Brasil. Bianca chegou uma hora antes, maquiada e pronta para fingir redenção. A apresentadora começou: estamos aqui com Marina e sua irmã, Bianca, para falar sobre perdão e união familiar. Bianca sorriu, angelical. Sim, aprendemos muito. E hoje posso dizer que estamos bem. O amor sempre vence. A apresentadora se voltou para mim: e você, Marina? Concorda? Sorri de leve. Claro que o amor vence. Mas, às vezes, ele vence sozinho. Bianca congelou. A apresentadora, confusa, tentou rir. Como assim? É simples. Algumas pessoas acham que perdão é apagar o passado. Eu prefiro enquadrar o passado para nunca esquecer quem tentou me apagar. A plateia, sim, tinha plateia, começou a rir e aplaudir. Bianca forçou um sorriso, vermelha. E então, finalizei: não guardo rancor. Guardo recibos. O público foi à loucura. A apresentadora, surpresa, encerrou com diplomacia, e é com essa sinceridade que encerramos o programa de hoje. Bianca saiu furiosa. Você me humilhou. Não, irmã. Eu te dei visibilidade. Agora você sabe como é ser relevante por 5 minutos. Naquela noite, o vídeo da gravação vazou. As redes explodiram. Metade dos internautas dizia que eu era um ícone de sinceridade. A outra metade achava que eu era cruel. Mas a verdade é, em ambos os casos, eu venci. Minha mãe tentou me ligar mais uma vez. Não atendi. Preferi sentar na varanda, taça de vinho em mãos, e assistir aos fogos simbólicos da minha própria liberdade. Letícia mandou mensagem: você é a heroína da comédia trágica moderna. Respondi: só fiz o que toda protagonista faria, dei o troco com classe e microfone. E dormi com a serenidade de quem finalmente transformou dor em audiência. Se existe uma coisa que aprendi nessa vida é que o arrependimento de quem te desprezou não vem por remorso. Vem por falta de plateia. E o público, nesse caso, estava todo comigo. Desde a gravação do programa com Bianca, minha vida virou uma espécie de novela diária, só que, dessa vez, com o final escrito por mim. As visualizações subiram, o público me chamava de a rainha da vingança elegante, e o termo guardo recibos virou meme nacional. Camisas, canecas, perfis fakes, até uma loja online fez lucro em cima da minha frase. Ironia das ironias, minha dor virou uma marca registrada. E eu não estava nem um pouco brava com isso. Mas o sucesso tem um preço, e no meu caso o preço vinha com o sobrenome a familiares inconvenientes. Uma manhã de segunda-feira, acordei com o som irritante do celular. Era minha mãe. Pensei em deixar tocar. Deixei. Ela insistiu. Tocou de novo. E de novo. E de novo. Na quarta tentativa, atendi. Não por compaixão, mas por curiosidade mórbida. Filha, precisamos conversar. Depende. É sobre a cotação do dólar ou mais uma crise de imagem? Silêncio do outro lado. Bianca está com problemas. Ah, que novidade. É segunda-feira, né? Ela perdeu o emprego. E o apartamento. Imagino que o amor venceu mesmo, né, mãe? Marina, por favor. Ela não tem pra onde ir. E eu tenho cara de imobiliária social agora. Ela podia ficar aí com você, só até se estabilizar. O gole de café quase me matou. Na minha casa. Mãe, a mesma casa que vocês disseram que era exagerada, fruto do meu ego? Aquela que ninguém quis conhecer? Aquela? Você não precisa ser cruel. Não tô sendo cruel, tô sendo coerente. O tempo que vocês usaram para me ignorar eu usei para comprar portas e, por sorte, todas têm fechadura. Ela suspirou. Filha, por favor, faz isso por mim. Eu fiz muita coisa por você, mãe. Fui a filha boa quando precisava de ajuda, fui o bode expiatório quando precisavam culpar alguém. Agora é minha vez de não fazer nada. E desliguei. Sem raiva, sem tremor, sem culpa. Só alívio.
No dia seguinte, os vizinhos me avisaram que havia uma mulher parada no portão da minha casa. Saí, e lá estava Bianca. Mal arrumada, com uma mala nas mãos e o olhar de quem ensaiou o drama no espelho. Você não vai mesmo me deixar aqui? Vou. Inclusive, obrigada por não tocar a campainha, minha faxineira acabou de encerar a entrada. Marina, eu tô sem nada. Engraçado. Eu também estive. Mas você estava ocupada demais escolhendo tapete pro apartamento novo para notar. Eu me arrependi. Ah, Bianca, arrependimento é ótimo, mas ele não paga aluguel, viu? Ela começou a chorar. De verdade. Você tá se vingando. Não, irmã. Vingança exige esforço. Isso aqui é só autodefesa com conforto térmico e ar-condicionado. Ela se jogou no chão, teatral, pedindo para entrar. Eu olhei, suspirei e disse pro segurança, por favor, acompanhe a performance até o portão. Vai que a plateia gosta. Fechei e fui tomar meu café. No mesmo dia, ela gravou um vídeo pra internet. Olhos marejados, cara de mártir e a voz trêmula de quem ensaiou cada frase. Minha irmã ficou rica e esqueceu a família. Eu só pedi ajuda. Agora, estou aqui, sem nada. Ah, o melodrama. Se tivesse trilha sonora de piano triste, seria novela mexicana. Mas o público já me conhecia. Em menos de 2 horas, os comentários explodiram. Ela não esqueceu a família, ela se libertou. A irmã quer hotel 5 estrelas de graça. Marina, abre um curso de como vencer sem perder a compostura. Bianca não esperava isso. A internet é cruel com quem tenta manipular a narrativa errada. E ela acabou sendo engolida pela própria encenação. Minha mãe tentou intervir de novo. Filha, você precisa parar essa guerra. Guerra? Mãe, eu já venci. Vocês que insistem em continuar lutando por atenção. Enquanto tudo isso fervia, recebi outro e-mail da HGTV. Eles queriam lançar uma linha documental chamada Mulheres que Reescreveram Suas Histórias, e eu seria a primeira entrevistada. Um especial de 1 hora. Aceitei na hora. Mas desta vez, deixei claro, sem convidados. Sem família. Sem farsa. Eles concordaram. E, no dia da gravação, decidi abrir o coração do meu jeito, claro, aprendi que o perdão é bom, mas o limite é melhor. Que amor sem respeito é dívida emocional. E que nada brilha mais bonito do que a paz comprada com independência. A equipe aplaudiu. E eu pensei, era para ser um drama. Virou um documentário motivacional com pitadas de sarcasmo. No dia seguinte à gravação, Bianca me mandou uma mensagem longa, escrita de madrugada. Marina, eu vi o anúncio do seu documentário. Sei que errei. Eu só queria que você me deixasse explicar. Eu te invejei, sim, porque você teve coragem. Eu sempre quis ser você, mas nunca consegui. Eu só queria uma chance para recomeçar. Li, respirei fundo. Apaguei. Algumas histórias não precisam de resposta. Principalmente as que só nascem quando alguém percebe que perdeu o protagonismo. Alguns meses depois, fui convidada para uma premiação de televisão. O evento era transmitido ao vivo, com celebridades, flashes e um buffet que custava mais que o carro da minha mãe. Sentei na primeira fila. E adivinha quem estava lá, nas cadeiras de trás? Bianca. Com um vestido emprestado e um sorriso tão falso que dava para ouvir Ranger. O destino tem senso de humor e timing impecável. Quando anunciaram minha categoria, Personalidade Inspiradora do Ano, um auditório inteiro aplaudiu. E eu subi ao palco com um discurso preparado na ponta da língua. Quando me chamaram de impossível, eu acreditei. Só não sabiam que o impossível é meu esporte favorito. Aplausos. Risadas. Continuei. Quero agradecer a todos que duvidaram de mim, sem vocês, eu teria descansado cedo demais. Mais aplausos. Bianca olhava fixamente para mim, tentando sorrir, mas a inveja é péssima atriz. Terminei com, e, por fim, dedico este prêmio a mim mesma. Porque aprendi que às vezes o único colo que a gente precisa é o da própria vitória. De pé. O público inteiro.
Câmeras, flashes, aplausos. E, ali, naquele instante, percebi, o silêncio da minha família nunca mais teria poder. Na semana seguinte, minha mãe apareceu de surpresa no meu portão. De novo. Mas dessa vez, sozinha. Sem flor, sem discurso, sem maquiagem. Só ela e o cansaço de quem finalmente entendeu que perdeu o controle. Filha, posso entrar? Depende. É visita ou regravação? Ela riu, fraco. Visita. Prometo. Deixei entrar. Ficamos na varanda. Ela olhou ao redor, emocionada. Você conquistou tudo isso sozinha mesmo. Sim. A solidão é ótima arquiteta. Ela respirou fundo. Eu nunca te entendi. Sempre quis te moldar. E quando percebi que não dava, preferi criticar. Agora vejo que você não precisava de nós. Precisava, mãe. Só que não do jeito que você imaginava. Eu precisava que vocês dissessem não para eu aprender a dizer sim para mim mesma. Ela chorou, silenciosa. Você me perdoa? Eu já perdoei faz tempo. Só não tenho vontade de recomeçar o mesmo ciclo. Ela assentiu. Tudo bem. E foi embora. Dessa vez, eu chorei. Mas foi o tipo de choro leve, que vem quando a alma finalmente para de carregar peso. Meses se passaram. A minha história ganhou um mundo. As pessoas me mandavam mensagens dizendo: Marina, você me inspirou a me afastar de quem me fazia mal. E eu respondia: afeto não é esmola. Dê para quem te devolve. Abri uma empresa de design, comecei a dar palestras e virei o rosto de uma campanha sobre independência emocional. Nada mal para a filha que nunca ia dar certo. Às vezes, ainda recebia mensagens da Bianca. Todas com o mesmo tom de arrependimento e autopiedade. E todas, invariavelmente, sem resposta. Não por rancor. Mas porque algumas pessoas a gente precisa deixar falando sozinhas para que o eco as ensine o que é reflexão. Um ano depois, a HGTV exibiu o documentário especial, Marina, do Silêncio à Vitória. Eu assisti sozinha. Na tela, aparecia a frase que encerrou o episódio. Ela não buscou vingança. Buscou voz. E encontrou aplauso. Sorri. A trilha sonora era leve, e o som dos aplausos parecia vir de longe, como se o universo inteiro dissesse agora chega. Peguei uma taça de vinho, levantei e brindei, ao passado, que me ensinou. A ironia, que me salvou. E a família, que me deu o roteiro perfeito. Fiz uma pausa e acrescentei, só pra mim, mas o final foi meu. Olhei para a janela. A noite estava calma, as luzes da cidade brilhando. E pela primeira vez, senti algo parecido com paz. Não aquela paz que depende do perdão dos outros, mas a que vem quando você se torna a própria prova de que o amor próprio vence qualquer drama familiar. Afinal, rir da dor é a forma mais sofisticada de cura. E eu sempre fui uma mulher de humor caro. Fim.